aqui no conteúdo, nós estamos estudando o poema, certo? E suas características. O poema, ele é um gênero textual geralmente escrito em versos e estrofes, né? A sua finalidade é expressar o quê? Algum sentimento, emoção ou pensamento. Por isso que muitas pessoas às vezes confundem poema com poesia. O poema ele vem com a estrutura, tipo versos, estrofes, eu divido direitinho. Já a poesia, a musicalidade, é o sentimento envolvido nas palavras, certo? Tanto é que faz uma diferençazinha lá no finalzinho eu coloquei, né? Poema e poesia. E aí nós temos algumas características. Por exemplo, verso. Verso é o quê, pessoal? É as linhas das estrofes. De cada estrofe, não é isso? E as estrofes nada é do que o conjunto desses versos. E aí eu divido eles, né, em vários. Por exemplo, quando eu tenho apenas um poema que eu tenho apenas 2 versos, ele vai se chamar dístico. Quando ele tem 3 versos, vai se chamar terceto. 4, quarteto. Quinto, 5 versos, quinteto, né? 6 versos, sexteto. 7 versos, sétima ou sétima. 8 versos, oitava. 9 versos, novena ou nona. E décima, 10 versos. O mais usual, inclusive ele está de negrito aqui, são o terceto e o quarteto. São os que nós vamos utilizar mais e o que aparece mais para vocês, tá bom? E aí, pessoal, nessas rimas e nessas estrofes eu também posso determinar a questão da rima, que é muito importante no poema, né? Então, eu não posso estudar o poema sem ter essa questão da rima, que é um recurso literário que aproxima essa questão do som. Então, 2 palavras que compõem o verso, elas vão ter o mesmo som, ou parecidos, né? Oferecendo uma musicalidade ao poema. Amor vai rimar com desamor, e assim vai, né? Então, eu tenho que ter aquela rima. Quando eu determino quais são essas rimas, aí eu tenho um nome para elas. Por exemplo, a alternada. A alternada vai ser o primeiro verso, que vai rimar com o terceiro, certo? E geralmente em últimas palavras, certo? E o segundo verso que vai rimar com o quarto verso. Aqui eu já tenho um quarteto, né? Entenderam? Quando eu tiver um terceto, o terceto geralmente acontece assim, da seguinte forma. A primeira vai rimar com a primeira da segunda estrofe e a outra na quarta. Então, é tipo assim, eles se encontram, né? Os terceiros. A primeira estrofe vai se encontrar com a segunda estrofe, certo? Porque não tem como fazer a alternação, né? Sem se encontrar os terceiros, que eu estou dizendo, entenderam? Entenderam essa parte aqui da alternada? Sim. Sim. E aí eu vou ter as intercaladas, né? As intercaladas, elas que surgem entre o primeiro verso e o quarto, e o segundo e o terceiro, certo? Então, eles são tipo assim, o primeiro vai rimar com o quarto e o segundo com o terceiro. Intercaladas, certo? Aí, se vocês puderem perceber a sequência que eu coloquei aqui, ó, A, B, quer dizer que A rima com A, B com B, né? Então, A, B, B, A. Foi só tipo para mostrar como é que elas rimam. E aí nós vamos ter a emparelhada. A emparelhada ocorre entre o primeiro e o segundo verso e o terceiro e o quarto verso, né? Em sequência, emparelhadas. As mistas que não apresentam esquemas fixos, então aqui eu posso ter, em uma estrofe eu posso ter alternada, na outra emparelhada, então elas intitulam-se como mistas, né? E as brancas que não oferecem rimas, elas não apresentam rimas, certo? Elas são mais ou menos aqueles autores
que fazem poemas que não apresentam rimas? Porque existe, né, gente? Poemas que não têm rimas. Alguma dúvida até agora? Não. Não. Vamos lá, vamos continuar. E aí eu fiz a diferençazinha entre poema e poesia. Estrofes. Eu quero só olhar aqui mais alguma das rimas, que tem outra que eu acho que eu estou esquecendo de falar. Estrofe. Rimas, tá aqui as rimas. Os versos brancos eu falei, né? Os que não têm rimas, não apresentam. Pronto. Rimas foi a das rimas internas. A das internas são essas aqui, ó. Intercaladas, né? Que as rimas vão internas. Vamos continuar. Então, o poema nada mais é que um texto literário composto de versos, estrofes e, por vez, rima, né? E já a poesia, enquanto o poema ele tem toda essa estruturação aqui, né? Essa preocupação e tudo mais, a poesia ela vai para a produção artística, que o intuito é produzir emoções, sentimentos. Ela não tem essa preocupação com quantos versos tem, quantas estrofes e rimas, não. Ela se preocupa mais com o que vai passar de sentimento a quem vai lê-la, certo? Ficou bem destacada essa questão? Então vamos para a atividade. Sobre as diferenças entre poesia e poema. Alguém pode ler? Sobre as diferenças entre a poesia e o poema. A poesia, ao contrário do poema, é composta por uma forma estática. A mensagem deve ser elaborada, apresentando a mesma quantidade de versos e de estrofes. 2. E aí? Vocês acham que essa número 1 aqui fala bem sobre essas diferenças? A poesia, ao contrário, é composta de forma estática. A mensagem deve ser elaborada, apresenta a mesma quantidade de versos e estrofes. Se a preocupação da poesia é com a emoção que vai provocar no ser humano, na pessoa que vai lê-la, né, em si, então ela não tem essa preocupação com quantidade de versos e estrofes, não. Então a gente já descarta a número 1, certo? 2. A poesia pode estar presente em paisagens e objetos, enquanto o poema se referência ao gênero textual. E aí? Tá certo. Completo, né? Muito bem. Show. É justamente isso, né? Paisagem, objetos, tudo no meio. E o outro é o gênero textual. Muito bem. A 2 nós já temos como correto. 3. Não existe diferenças entre a poesia e o poema. Ambas denominações dizem respeito ao mesmo gênero textual. E aí? Não, né, pessoal? Existe diferença sim entre eles. 4. A poesia vem do grego poesis, que pode ser traduzido como uma atividade de produção artística. É, portanto, uma definição mais ampla do que a definição de poema, nome dado aos textos feitos em versos. E aí, correto ou não? Tá certo. Muito bem. Também. E aí nós temos a alternativa 2 e 4, né? Qual a correta? Eu não sei nem qual eu marquei, mas eu acho que se eu ainda não marquei a letra A. Nós vamos ter a letra A, né? 2 e 4 corretas. Muito bem, show. Essa daqui, gente, foi retirada, foi adaptada do Enem, viu? Foi tirada da internet. E Então, as outras? As outras eu tirei algumas do livro de vocês e outras da internet também. Aí nós temos aqui o texto para a questão 2 e 3. Oi? Passamos no Enem, aí, uma questão do Enem. Uhum. Então, Cais Matutino, questão 2 e 3.
Quem pode ler? Deixa eu diminuir esse zoom, que eu acho que ele está muito grande. Agora sim. Cais Matutino. Mercado do Peixe, Mercado da Aurora. Cantigas, apelos, pregões e risadas. À proa dos barcos que chegam de fora. Cordames e redes dormindo no fundo. A popa estendidas, as velas molhadas. Foi noite de chuva nos mares do mundo. Pureza do largo, pureza da aurora. Aviscos de sangue no solo da feira. Se eu tivesse um barco, partiria agora. O longe que aspiro no vento salgado tem gosto de um corpo que cintila e cheira para mim sozinho no mar ignorado. É de Ribeiro Couto, né? Cais Matutino. E vamos ver o que nós temos ali. Quanto à estrutura formal do poema, nós vamos ter, letra A, 3 estrofes, 6 versos, rimas alternadas e emparelhadas. Vamos ver aqui. 3 estrofes tem? 1, 2, 3 versos, né? Então eu tenho aqui, quantas estrofes nós temos? 4, né? Então nós temos 4 estrofes. Aqui eu fui tão, né, folgar de um jeito que coloquei apenas uma com 4. Então a gente já poderia marcar a D como alternativa correta. Os outros tudo deveria ter botado pelo menos 4 em alguma, né? Para ter surgido uma diferença. 4 estrofes, 3 versos, como podem se ver, né? Rimas brancas, que não apresentam rimas. Vocês podem ver que algumas não tem nada a ver com outras. Ou não puderam verificar. Eu botei 3 sem querer. E rimas brancas não, gente. Desculpa, eu estava lendo a letra E. Rimas alternadas e encadeadas. Certo? Rimas alternadas, aurora, fora. Risadas molhadas. Ah, tia, mas o que é essas rimas encadeadas? Lembra, eu esqueci que eu estava esquecendo de algumas? Essas rimas encadeadas. Essas rimas encadeadas são as que rimam da primeira junto com a terceira. Então vai rimar aqui, aurora, com molhadas. Risadas com molhadas. Então rimas da primeira estrofe rimando com a segunda. E assim por diante. Ok? Ok. Seguindo. E aí, não necessariamente essas rimas elas vão rimar com o final também, viu? Possa ser que elas rimem no final e aqui no início ela possa ter que rime aqui no início. Então ela é meio misturada. Final com meio e fim. Elas rimam com tudo. Sobre a disposição das estrofes, nós temos versos o quê? Eu botei foi terceiro sem querer. Não, eu botei foi quarteto. Confundi com as estrofes. Se você tivesse colocado terceiro, você tinha acertado, né? São de 3. Lembrei. Porque são 4 estrofes, é verdade. O dia eu confundi pensando que o verso também tinha 4. São 3 versos, né, gente? Cada um. Terceiro. Aí nós vimos para a questão número 4, mãe, né? Eu botei uns textos tão grandes, tipo assim, não é o que o texto seja grande, é a disposição dele que ficou grande. A imagem. Mãe, né? Quem pode ler esse? De patins, de bicicleta, de carro, de avião, nas asas da borboleta e nos olhos do gavião, de barco, de velocipédes, a cavalo trovão, nas cores do arco-íris, no refúgio do leão,
na graça de um golfinho e no geminar do grão. Teu nome eu trago, mãe, na palma da minha mão. Muito bem. Então, esse é um poema de Sérgio Carparelli, né? Bem conhecido. E vamos ver. Sobre o poema, mãe, marque a resposta correta. Ele é composto de quantos versos? Ixi, Maria, muito. Acho que é Os versos. 12. Não, verdade. Eu tô confundindo, eu perguntei estrofe. Quantas estrofes? Uma. Exato. E quantos versos? Vamos contar quantos versos tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. 8, 9, 10, 11, 12. Uma 12. Qual a alternativa correta? Acho que é a letra A, né? Deixa eu ver aqui. Tá, né? É. Uma estrofe e 12 versos. Show de bola. E aqui eu vou ter as rimas, elas vão ser alternadas, viu, gente? Vão ter rimas brancas, que não rimam com nada, e vão ter rimas alternadas também. Avião, gavião, né? Trovão, leão. Vão ter esses tipos de rimas. Minhas filhas, né? Minhas filhas, eu vejo que são 3. E cada qual é beleza irmã. Se eu quero Lúcia, muito quero Inês. Da mesma forma, quero Miriam. Vejo a amiguice da primeira filha. Vejo a segunda, que me parece e que me prende e encanta. A mesma estrela que reluz e brilha. Se olho a terceira, vejo a mesma santa. E se cada uma com fervor venero, fico confuso sem saber das 3 qual a mais linda e qual mais eu quero, se é Miriam, se é Lúcia ou se é Inês. E já velho, a pensar, de quando em quando, que brevemente voltarei ao pó, eu sou feliz e morrerei pensando que as 3 filhas que tenho é uma só. Patativa do Assaré, né? Rei, né? Esse homem aqui, ele é digno de aplausos, embora criticado por muitos. Ele é muito famoso, Patativa, e utiliza muitas emoções para compor as suas rimas. Tanto é que a gente vê nos textos dele. E aí nós temos o quê? Ele pergunta a estrutura do poema, né? Vamos ver primeiro as estrofes. Quantas estrofes nós temos? 1, né? 2, 3, 4, né? 4 estrofes. E já vem para a alternativa também, que eu não me atentei a isso, né? Infelizmente. Quantos versos? 4 em cada, né? E nós vamos ter rimas o quê? Alternadas, ó. 3 vai rimar com Inês, irmã vai rimar com Mariana. Então eu tenho como se eu fizesse assim, eu botasse A, né? B, A, B. A, B, A e B. Certo? Ele vai ter todo esse composto dessa forma. E por fim, nós temos o que aqui? Um quarteto, né? Então, muito bem, show de bola. Vocês são shows. Difícil? Acharam difícil aí ou não? Não, errei uma. Foi Não vai ter pontuação, né? Eu só coloco a pontuação lá quando a atividade é avaliativa. Essa também é avaliativa, mas essa é mais para a questão de vocês fazerem para a somativa das notas, certo? Então aqui nós podemos verificar, que embora não tenha nota lá, mas pode verificar as alternativas corretas, todas, né? Dúvidas? Não. É fácil, né? Poema, não é difícil não, né?